Estamos hoje com mais um podcast do CRM Paraíba. Meu nome é Cláudio Orestes, sou conselheiro e coordenador da comunicação e hoje iremos falar sobre o Dezembro Vermelho, mês de prevenção em relação à AIDS e também com relação a ISTs, mas particularmente AIDS. E contamos com a presença da ilustre infectologista, doutora Ana Isabel. Doutora Ana, por favor. Oi, um prazer, Cláudio, estar aqui falando um pouco sobre esse tema tão importante. Né? E em nome da Sociedade de Infectologia da Paraíba, a gente agradece essa oportunidade de conversarmos sobre a prevenção do HIV, né? Tanto do HIV como da AIDS. Inicialmente, eu gostaria de saber do seu trabalho, assim, quais ações que desenvolve, quais atividades. Certo. Assumiu recentemente a presidência da Sociedade Paraibana de Infectologia, né? No mês de novembro. Isso. Então, eu sou médica do Hospital Universitário, sou infectologista, sou professora também da UFPB e trabalho, né, no consultório, também atendendo pacientes com portadores do vírus de HIV e outras patologias infecciosas. E, recentemente, a gente aceitou o desafio de exercer essa função tão importante da presidência da Sociedade de Infectologia. É interessante que, se não me engano, a pandemia ela deu uma nova perspectiva à infectologia. Entretanto, existem doenças que são bem anteriores e são mais, talvez, tão quanto desafiadoras. O vírus da pandemia, no caso, ele se apresentou uma alteração, uma mudança com o tempo. Entretanto, o vírus do HIV ele se mantém fiel e forte e firme. Muita gente acredita que parece que desapareceu do mapa, quando a gente vê outras pandemias que são evidentes. Isso, de fato, aconteceu? Infelizmente, não, né, Cláudio? A gente sabe que, inclusive, a pandemia de Covid trouxe um prejuízo nas ações de combate ao HIV. Sim. Então, a falta de acesso, de busca das medicações, de testagem, fez com que houvesse, inclusive, um aumento, né, do número de casos. E, assim, uma subnotificação, mas possivelmente um aumento no número de casos. Dificultou muito o acesso. Isso. Né? Então, esse vírus, ele persiste, né? Transmissão por via sexual, então muito difícil de se controlar, mas existem ações de prevenção que podem ser combinadas e que a gente pode ter e chegar ao objetivo, né, da OMS, da OPAS, de não haver transmissão até 2030, transmissão do HIV. Em relação a esses meios de prevenção, quais seriam eles? Bom, então aqueles meios mais conhecidos, né, que seria o uso do preservativo, não compartilhar seringas, materiais pérfuro-cortantes, ter certeza da esterilização no momento que você vai colocar um piercing, fazer uma tatuagem. Então, tem que saber se aquele ambiente ali, de fato, tem essa precaução, né, de esterilizar todo o material. Mas, além dessas medidas, né, a gente tem, mais recentemente, a PrEP, que é uma profilaxia pré-exposição. Certo? E ela é utilizada em que situações? Pronto. Então, tem alguns pacientes que são elegíveis para usar a PrEP. Digamos, são pessoas que são profissionais do sexo, que constantemente se expõem ao risco de se contaminar. Tem um risco maior de se contaminar. Tem um risco maior de se contaminar. Pessoas que não costumam usar preservativo nas relações com pessoas, inclusive, desconhecidas. Também é elegível para usar a PrEP. Adolescentes que estão iniciando vida sexual de forma desregrada ou desinformada, né, também podem ter acesso. Pessoas que não se identificam com o seu próprio gênero, que também são mais expostas a essa situação, né, de transmissão do vírus. Basicamente isso.
Com relação à prevenção, nesse caso, é especificamente para o HIV. Entretanto, tem outros riscos que devem ser considerados também, né? Importantíssimo. Essa falsa segurança de Sim. que você, com a PrEP, está resolvendo todos os problemas, não existe. Então, a prevenção de outras doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo, que aumentou também. A incidência altíssima. Eu trabalho numa maternidade e principalmente durante a pandemia, a gente observou que aumentou a incidência tanto pela falta do pré-natal adequado com o tratamento, como também o número de casos alarmante em sífilis congênita. É muito triste isso, porque é um retrocesso, né? Então, essa falsa segurança que as pessoas tiveram com o tratamento do HIV, que de fato zera carga viral, a pessoa que faz um acompanhamento correto vai ter carga viral zero e não vai transmitir o vírus HIV. Sim. Mas isso não indica que ele vai estar protegido também de outras infecções. E por isso essa falsa segurança para o HIV talvez tenha provocado esse relaxamento para outras ISTs e que seriam prevenidas com o uso do preservativo. Exato. Tem mais algum outro método de prevenção que poderia ser utilizado? Por exemplo, eu tive relações e aí o que fazer? Pronto. Existe a chamada PEP, que seria a prevenção pós-exposição. Que aí seriam algumas situações, né? Uma pessoa teve uma relação sexual desprotegida com alguém que ele não sabe se é ou não soropositivo, ele pode acessar em até 72 horas esse tratamento nos centros de referência. Lembrar o período, né? São 72 horas. E aí tem outras condições, né? Um profissional da área de saúde que se acidenta com um pérfuro cortante, outras situações como violência sexual. O caso de um estupro. De uma situação desse tipo, as pessoas devem ter acesso. Procurar logo. Difícil porque muitas vezes a pessoa que passa por uma situação de violência, ela não quer se expor. Isso. E o fato de não se expor, ela corre um risco maior, inclusive, né? Onde procurar essa ajuda ou essa referência em relação a essas prevenções? Bom, a gente tem o CTA, né, que é um centro de testagem e acompanhamento, e temos também o Clementino Fraga, que é o hospital de referência aqui em HIV, né, do estado, inclusive. Ele é uma referência importante, que tem internações e etc. Né? Então, dá essa assistência da prevenção. Cada serviço hospitalar tem que ter um núcleo em que o paciente vai ser testado, o profissional acidentado também deve ser testado. Quando possível, né? E então encaminhado para a profilaxia, caso o paciente seja positivo, ou se ele não conseguiu fazer a testagem do paciente. Ainda existe muito preconceito em relação a pacientes portadores de HIV? Infelizmente, eu acho que essa é o pior da doença, não é o estigma, é o preconceito, é o medo que as pessoas têm de se expor, é o medo de ir buscar a medicação, é o medo de testar, né? Enquanto que a gente sabe que se houver, né, esse acesso à testagem e ele ir logo buscar o tratamento, fazer o acompanhamento adequado, a gente sabe que zera carga viral, pessoas que a gente viu muito mal se recuperam. Eu lembro que muitas vezes o HIV, o AIDS, estava muito relacionado a figuras estereotipadas. Uma delas, por exemplo, Cazuza. E durante muito tempo foi associado a pessoas que estavam debilitadas por outro motivo ou qualquer situação, sempre eram taxados a princípio de HIV. Entretanto, com o tratamento, o acompanhamento adequado, ninguém pode julgar ninguém. Não. Hoje não existe mais nem essa denominação de grupos de risco, né? Qualquer pessoa que se expõe a esses comportamentos de maior risco, elas podem adquirir AIDS, né? Então, não é homem, mulher. Hoje, a mulher tem crescido o número de casos em mulheres em adolescentes. Por quê?
Realmente, eu acho que é uma questão social mesmo, né? A mulher tem tido mais... Fragilidade na hora de se impor o uso do preservativo. Eu lembro uma vez que eu li que estava muito relacionado também à questão do machismo. Quando a mulher tenta, na primeira relação, impor o uso de preservativo, há um questionamento por parte do homem sobre a sua a questão da virgindade ou se ela não teve relação antes. Isso é péssimo, né? Porque cria um risco maior para todo mundo, inclusive para o homem, e a transmissão ela tenta perpetuar. Isso. Infelizmente, a gente sabe que a mulher, né, ainda vive essa condição de submissão em muitas situações. E, por outro lado, também existiu uma maior liberação sexual para a mulher. Muitas não querem mais nem casar, não querem mais ter parceiro único, e aí ela acaba tendo um comportamento de maior risco, né, como homem. E aí também o álcool, né, a bebida alcoólica, as mulheres têm bebido mais, elas têm perdido mais, talvez, o controle, né, da situação, e, de fato, dessa maneira se expõe ao risco. É interessante que a gente viu que o Covid desenvolveu uma vacina extremamente rápida. O que acontece em relação ao HIV? Que até então a gente não tem informação de uma vacina que seja efetiva. Então, essas novas tecnologias, né, que já vinham sendo tentadas, né, de RNA, vacinas de RNA, de fato, abriu uma nova possibilidade para a gente ter uma vacina mais eficaz para o HIV. O vírus sofre diversas mutações, pequenas mutações que possivelmente impedem a chegar nessa situação. São diversos proteínas que ela tem, né? O vírus tem. É um vírus bem complexo, então chegar a uma vacina ainda não no momento, né? Ainda não é uma realidade, mas caminha-se para isso. E nem tampouco um tratamento que seja efetivo para a eliminação completa do vírus, né? Pois é. A gente sabe dessa falta da cura definitiva, mas a gente tem um controle tão maravilhoso, né, com a carga viral indetectável, que pacientes ficam 20 anos sem precisar trocar. Não altera a qualidade de vida. Não altera, então ele acaba esquecendo. Agora a questão é os efeitos colaterais. Esses últimos esquemas, eles são bem menos agressivos, digamos assim, né? São bem mais toleráveis. E o principal esquema hoje indicado, né, pelo Ministério da Saúde, ele tem baixos efeitos colaterais, então é muito mais seguro, muito mais tranquilo do que há 10, 20 anos atrás, né, que eram muitos efeitos colaterais, a lipodistrofia que os pacientes tinham, aumentava o risco cardiovascular, e hoje a gente não tem mais essa situação de maior risco. Outro aspecto é com relação à questão da mortalidade. Ela ainda continua elevada, né? Infelizmente, né? E a gente sabe, por exemplo, quando eu visito ali a enfermaria do Clementino Fraga, quem é que está internado ainda hoje por HIV? São os pacientes que fizeram o diagnóstico tardiamente ou aqueles que abandonam o tratamento. Né? Abandonam. Então, é quase que a totalidade disso. É como um suicídio. Ele ignora, ou não teve acesso. A gente sabe também que o baixo nível cultural, de escolaridade, a falta, então, de acesso a essas informações também é muito responsável por esse aumento dessa mortalidade. As pessoas têm o HIV, continuam se relacionando, não sabem que têm o HIV. Né? E aí, até que adoece gravemente, e assim precisa se internar. A família, ainda o apoio, ele tem aumentado a consciência, a questão do estigma da doença em relação à família e o apoio familiar. Ele é importante, né, para essas pessoas? Fundamental.
né? Você está diante de uma situação tão séria, que é a infecção por esse vírus, que pode progredir para AIDS. Né? Ter o vírus não significa que... Muita gente confunde. É portador de HIV e a diferença entre ter AIDS. Hoje a gente sabe que a gente chama pessoas vivendo com HIV. Né? Então, eles têm o vírus, mas não têm doença instalada. A AIDS é a doença da imunossupressão. É quando não foi cuidado, não foi tratado adequadamente, que chega a ter doenças oportunistas. E assim, lógico, a gente tem uma massificação de informações, mas muita gente não tem acesso a algumas informações mais específicas. No caso dos sintomas, quais seriam assim, os principais para que a gente alertasse de alguma forma a pensar? Bom, vamos pensar numa pessoa que começa a ter infecções de repetição. Muita sinusite, muita pneumonia, começa a ter diarreia, perda de peso abundante. São quadros que alertam para essa possibilidade. Candidíase oral, a presença de fungo, né, na cavidade oral, são sintomas que sugerem. A tuberculose, né, que anda muito próximo do HIV, junto, que ambos aumentaram. Exato. E a gente tem tido também essa possibilidade. Todo paciente que tem tuberculose precisa ser testado para HIV, como o contrário também. Eu vou fazer uma pergunta de leigo. O uso de instrumentos para manicure, para barbeiro, eles têm que ter um certo cuidado, né? Exatamente. Precisa ser esterilizado, autoclavado. Né? Não reutilizado. Não reutilizar lâminas. Certo. E as pessoas, de preferência, para as manicures, terem o seu próprio material, seu próprio alicate, levar o seu material para ter uma garantia. Isso é individualizado. Isso é uma prevenção, né? Básico. Que você vai gerir o seu próprio cuidado através dessas medidas. Sei. Com relação aos serviços de referência, caso alguém queira procurar, quais seriam eles aqui em João Pessoa? Então, a gente tem o CTA, né, e tem o CTA municipal, e tem o Clementino Fraga, que é realmente a melhor referência que a gente tem, né? Muitos ambulatórios, inclusive de especialidades lá dentro. O HU ainda mantém? O HU mantém mais a assistência materno-infantil. Né? Então, é o SAI materno-infantil. Ainda há alguma acolhida de famílias, mas a principal característica dele é acolher a gestante e a criança. E falou bem, com relação à criança, é importante lembrar os cuidados que tem que ser mantido para evitar a transmissão vertical, né? Isso. Então, é importante o diagnóstico precoce, o uso adequado, né? Isso. Começa com a testagem, né? A gestante precisa fazer os exames, que são testes rápidos, muito fáceis de serem executados e acessados nos serviços de unidade básica de saúde, né? E, depois disso, se diagnosticada, fazer o tratamento, o acompanhamento. Depois disso, também evitar a amamentação. Tem casos que, infelizmente, a criança adquiriu através da amamentação, um fator de risco. Lamentável demais. Do ponto de vista, assim, prático, que conselho daria para as pessoas que estão nos ouvindo e que, de certa maneira, estão apreensivas ou ficam apreensivas com relação a isso? Pronto. Primeiro, tentar desmistificar a infecção pelo HIV. Né? Fazer o seu próprio gerenciamento de risco. Então, você tem que saber que precisa usar o preservativo em determinadas situações, que pode ter acesso a medicações que evitam a infecção também em situações específicas. Né? Então, é basicamente isso, ter os seus próprios cuidados com os materiais pérfuros cortantes e, assim, eu acho que a gente consegue, né, uma consciência maior, evitar esse medo de se expor, de ter esse diagnóstico. Né? Não é necessário que ele seja exposto, obviamente, que a gente exponha o diagnóstico, mas se isso acontecer, né, não é a única pessoa do mundo que está infectada. A gente precisa acolher as pessoas que estão infectadas para que elas possam se cuidar com tranquilidade, sem esse
câncer que é o estigma sobre a doença, né, e o preconceito. Bom, eu só tenho a agradecer e gostaria de colocar as suas considerações finais de ouvir. Pronto, eu acho que foi isso, né, basicamente essa questão da prevenção, esse novo braço de prevenção que são as medicações. Eu acho que as pessoas precisam ter conhecimento disso, principalmente adolescentes, que podem, inclusive, acessar isso nos serviços de referência, mesmo sem querer revelar para o pai ou para a mãe que tem uma situação, né, de não reconhecimento do seu próprio do gênero. Então, ele pode acessar também os serviços. Eu acho que isso é super importante. E, mais uma vez, agradecer esse espaço, né? Como a Sociedade de Infectologia, a gente está aqui à disposição para outros temas, para outros momentos que vocês quiserem. Obrigado pelas brilhantes colocações que fez e esclarecedoras. Só tenho a agradecer.